Já estamos de volta com o Direto do Plenário, com imagens ao vivo geradas pela TV Justiça, direto do plenário do Supremo Tribunal Federal, os ministros retornando aos respectivos lugares para a segunda parte da sessão plenária desta quarta-feira e a continuidade do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5.543, e que você acompanha ao vivo direto do plenário. Por favor. Declaro reabertos os trabalhos do plenário do Supremo Tribunal Federal e dando continuidade ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5543, passo a palavra para voto ao eminente ministro Roberto Barroso. Presidente, a hipótese já foi suficientemente apresentada e objeto de 2 votos alentados e de elevada qualidade, de modo que eu não vou me alongar na sua descrição. Nós estamos diante de 2 atos normativos, um do Ministério da Saúde e outro da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que, em última análise, proíbe a doação de sangue por homossexuais que tenham mantido uma relação sexual nos últimos 12 meses. Portanto, em rigor, proíbe a doação de sangue por uma pessoa homossexual masculino que tem uma vida sexual minimamente ativa. A justificativa apresentada pelo Ministério da Saúde e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária foi a de que a prática sexual entre homens constitui conduta de risco em razão da maior probabilidade que, nesse tipo de relação, advém para o contágio de doenças sexualmente transmissíveis, inclusive e notadamente a AIDS, transmitida pelo vírus HIV. Portanto, essa era a primeira e principal explicação, como analiticamente exposto no voto do ministro Fachin. A outra informação relevante, penso eu, para o deslinde dessa controvérsia, trazida pelas informações do Ministério da Saúde e da Anvisa, é de que todo o sangue doado passa por exames laboratoriais, que consistem na realização de testes sorológicos para a detecção de doença. Porém, e esse é um ponto importante, foi objeto de consideração pelo ministro Alexandre de Moraes, existe o que se chama uma janela imunológica, que identifica um intervalo de tempo entre a infecção pela doença e a sua detecção. E durante este período, quando se colhe o sangue de uma pessoa, neste período da janela imunológica, portanto, ela já está contaminada, mas ainda não se revela nos exames, tem-se o período, tem-se o tipo de exame que se chama de falso negativo, que, segundo o Ministério da Saúde, pelos testes de 4ª geração que hoje se realizam no Brasil, leva de 10 a 12 dias. Portanto, o período da janela imunológica, o período do risco de que o contágio não apareça no exame, é um período concentrado em 10 a 12 dias. É por causa dessa janela imunológica que os testes laboratoriais não são considerados suficientes. E é por esta razão que existe toda esta regulamentação que nós estamos tratando aqui e se faz esta triagem clínico-epidemiológica dos doadores, focada basicamente na entrevista que é feita aos candidatos. Portanto, esta é a justificativa oferecida pelos órgãos encarregados da saúde pública. Existe maior risco, os exames laboratoriais, hoje em dia, eles têm nível de acerto de praticamente 100%,
mais há o risco desta janela imunológica, quando então poderia ocorrer a contaminação. Essa é a posição dos que defendem o ato normativo. O autor da ação e os diversos amici curiae que aqui estiveram sustentam que o modo como verbalizados os atos normativos, eles, em última análise, acarretam um banimento dos homossexuais masculinos da possibilidade de doação de sangue, o que consideram ser algo extremamente discriminatório e estigmatizante para um grupo que já enfrenta preconceitos históricos que apenas nos últimos anos, com atraso, felizmente não tarde demais, vêm sendo finalmente superados, alguns deles com a ajuda deste tribunal. Portanto, essa é a posição contraposta. O modo como vocalizada a restrição pelos atos normativos impugnados é extremamente discriminatório e extremamente estigmatizante para uma coletividade já tradicionalmente vítima de preconceitos e de abusos. Aqui, presidente, o meu voto é curto. Eu gostaria de fazer uma breve referência, não mais do que um parágrafo, à razão pela qual se instituiu esse banimento amplo à doação por homossexuais. Isto teve início quando da epidemia de AIDS ocorrida nos anos 80. E os grupos efetivamente afetados pela doença eram os homossexuais masculinos, eram os usuários de drogas e eram os hemofílicos. E, de certa forma, a doença ficou associada à homossexualidade masculina, de certa forma, reforçando um estereótipo e um estigma que já existia. Porém, como este era o grupo de risco, um grande número de países, de maneira preventiva, radical e compreensível, esses países proibiram a doação de sangue por homossexuais masculinos, como uma forma de se procurar estancar, na medida do possível, uma epidemia que se espalhava de maneira descontrolada. Mas é preciso ter em conta que isso foi há um quarto de século atrás. De lá para cá, já há uma compreensão muito maior da doença e já há uma capacidade de se controlar o sangue a ser fornecido muito maior. De modo que o que talvez possa ter se justificado pelo princípio da precaução lá atrás, diante do avanço da compreensão da doença e da sofisticação dos exames laboratoriais hoje feitos, poderia já não mais se justificar. E aqui eu gostaria de também, brevemente, ter um capítulo em que se considerassem os diferentes interesses que estão em jogo aqui. Na verdade, os dois pratos dessa balança. De um lado, eu penso, não há qualquer dúvida de que a portaria do Ministério da Saúde e a resolução da Anvisa claramente criam uma situação de desequiparação em relação aos homossexuais masculinos. Esse é, penso eu, um fato fora de dúvida. Por outro lado, portanto, a queixa é legítima. Há uma norma que trata de maneira discriminatória um determinado grupo. Na vida, há situações em que existe tratamento discriminatório com base em um fundamento legítimo e razoável. É isso que nós vamos explorar em seguida. Mas, portanto, num prato da balança está a queixa plausível de que há uma discriminação a um grupo que já é historicamente estigmatizado. No outro prato da balança, eu penso que também está o interesse público legítimo de se proteger a saúde pública em geral e de se proteger a saúde pública, a saúde dos receptores
de sangue doado e, portanto, de transfusão de sangue do outro lado. Portanto, eu não acho, nem o eminente relator achou, nem tampouco o ministro Alexandre de Moraes, que nós estivéssemos diante de um ato normativo do poder público deliberadamente voltado a discriminar gratuitamente um segmento social. Eu não penso isso e acho que seria uma injustiça alguém afirmar que a intenção fosse uma intenção discriminatória. Como eu pretendo concluir, o resultado foi discriminatório, a consequência objetiva foi, mas acho que a intenção era uma intenção legítima de proteção da saúde pública. E eu coloquei as duas questões, há duas coisas na vida que acho que são muito ruins. Uma é a discriminação, você desequiparar pessoas sem um fundamento legítimo. A outra é a demagogia, que é você tomar decisões que tragam malefícios no futuro para receber o aplauso fácil e imediato no presente, o que também seria muito ruim. O que eu acho que aconteceu aqui foi uma evolução do conhecimento e uma evolução da ciência que superaram compreensões que se estabeleceram há algum tempo atrás. Portanto, eu acho que a defesa do interesse público pode permitir a imposição de medidas gravosas e restritivas a determinados direitos fundamentais. Mas quando isso acontece, quando em nome do interesse público se impõe uma restrição a um direito fundamental, o que é preciso verificar é se esta restrição atende a um critério de proporcionalidade. É o padrão mundial adotado. A maior parte dos países do mundo, quando você vai verificar se a restrição a um direito fundamental com base em interesse público é legítima, você verifica o limite dos limites, você verifica se os parâmetros adotados para a restrição daquele direito são proporcionais, numa matéria em que é vedado o excesso. Ou seja, se houver uma possibilidade menos gravosa de restrição a um direito, ela deve preferir a possibilidade mais gravosa. O mandamento da proporcionalidade é o padrão mundial. Nos Estados Unidos, eles adotam uma especificidade nessas matérias de discriminação, que é o que se chama o escrutínio estrito, o strict scrutiny, que é você precisa demonstrar a imprescindibilidade daquela restrição para que ela possa ser aceita como válida, sobretudo quando a restrição produz um impacto discriminatório. Portanto, esta é, brevemente, o que eu considero a teoria. Há dois interesses legítimos em jogo: a restrição de um direito fundamental em favor de um interesse público, no caso, a saúde pública, precisa obedecer ao princípio da proporcionalidade. No caso específico, proporcionalidade se manifestando como vedação do excesso. Se houver algum mecanismo menos gravoso ao direito fundamental, ele deve preferir àquele que tenha sido adotado na eventual normativa. Portanto, eu passo ao capítulo final do meu voto, curto, porque, em última análise, eu estou acompanhando o eminente relator, apenas fiz considerações. Sua Excelência explorou com imensa proficiência o tema da dignidade da pessoa humana e, portanto, não havia sentido em que eu percorresse a mesma trajetória, mas eu subscrevo o que Sua Excelência disse em relação a esses tópicos e me pareceu mais próprio, para demonstrar o meu ponto, percorrer este caminho de demonstrar os interesses em jogo e como eu acho que eles devem ser ponderados. Por que, presidente, que eu estou assentando a inconstitucionalidade dos dois atos normativos por considerá-los desproporcionais ou por considerar que eles desproporcionalmente restringem direitos fundamentais da comunidade LGBT, especialmente dos homossexuais masculinos?
Veja, Vossa Excelência, são duas as razões. A primeira e mais importante é que, pelos atos normativos impugnados, o período de inaptidão é de 12 meses. Portanto, um homossexual masculino não poderá doar sangue se tiver tido uma relação sexual nos últimos 12 meses. Pois bem, este critério dos 12 meses, ele não se sustenta e ele é claramente excessivo. Se o problema, como diz o Ministério da Saúde e como diz a Anvisa, é a tal janela imunológica, porque em relação a todo o período, tudo o mais, o exame laboratorial é capaz de detectar, a regra que impõe o dever de abstinência por 12 meses, ou seja, impede o desfrute de uma vida sexual normal, é absolutamente desnecessário. E a necessidade para atingir um determinado resultado é um dos componentes da ideia de proporcionalidade. Portanto, se fora do período da janela imunológica, o exame laboratorial elimina o risco do falso negativo, não há nenhuma razão para que eventual interdição, eventual período de inabilitação, extrapole, e ainda que se queira ter uma margem de segurança, 15 dias ou 30 dias que fosse, mas um ano peca claramente pelo excesso. E, portanto, presidente, eu considero, em primeiro lugar, que há uma violação do mandamento da proporcionalidade na dimensão da proibição do excesso, porque haveria medida menos gravosa possível. Com o que eu estou dizendo, mas não estou interferindo nesta normatização, que não possa haver eventual regulamentação para prevenir a contaminação dentro do período da janela imunológica. Eu acho perfeitamente possível, acho que pode, acho que talvez deva, mas esta normativa peca claramente pelo excesso. E aí, presidente, embora haja muitos países, alguns desde a década de 80, que adotam o critério da proscrição da possibilidade de doação de sangue por homossexuais, o que é profundamente estigmatizante, porque a doação de sangue, como regra geral, é um ato de despreendimento, é um ato de abnegação. Eu bem percebi, o ministro Alexandre de Moraes observou um ponto que, por vezes, as pessoas fazem a doação de sangue um pouco para ter o teste. É bem verdade que o Sistema Único de Saúde já oferece, e de forma universalizada, o teste contra a AIDS. Mas eu até aceito e admito a possibilidade de alguém, procurando fugir do estigma, faça a doação do sangue para ter o teste, sem ter que declinar a sua condição. Mas acho que isso estaria longe de ser a regra geral. Portanto, o ato de doação de sangue é um ato de benemerência, é um ato de abnegação. E, portanto, difícil imaginar que alguém de má fé ou dolosamente sujeitaria as demais pessoas ao contágio. Mas ainda que isso pudesse acontecer, eu acho que os mecanismos de exames laboratoriais e eventual disciplina deste período de janela imunológica seriam suficientes. Portanto, fui verificar que diversos países já baniram a restrição à doação de sangue por homossexuais. E, dentre esses países, eu destaquei o caso da Espanha, em que não existe qualquer restrição à doação de sangue por homossexuais e, naquele país, não se detectou nenhum caso de transmissão do HIV por transfusão sanguínea nos anos de 2014 e 2015, segundo o boletim epidemiológico espanhol, a qual tive acesso pela internet. E este mesmo boletim registra que, desde 2009, a taxa de transmissão do vírus HIV por transfusão de sangue na Espanha varia entre 0
e 0,1%, que são percentuais muito semelhantes aos que são verificados no Brasil no mesmo período. E também em relação ao México, para ter um exemplo de país latino-americano, onde tampouco há restrição à doação de sangue por homossexuais, os dados fornecidos pelo governo mexicano registram que desde 2009 não se verificou qualquer caso de transmissão do vírus HIV pela via sanguínea, tendo-se registrado a taxa de 0% de contaminação por transfusão de sangue. Ainda na América Latina, a Colômbia tinha um banimento semelhante ao nosso, que foi igualmente derrubado pela Corte Constitucional. Portanto, presidente, eu estou, por essas todas as razões, pedindo vênia ao ministro Alexandre de Moraes na parte em que diverge e aderindo ao voto sensível, inspirado, extremamente delicado e que produz o resultado que me parece adequado do eminente ministro Luiz Edson Fachin, para considerar os atos normativos impugnados inconstitucionais por importarem em restrição discriminatória desproporcional a um grupo já estigmatizado. Sendo essa a minha conclusão, eu apenas registro, uma vez mais, que penso que os órgãos de saúde, o Ministério da Saúde e a Agência de Vigilância Sanitária, se acharem próprio, podem normatizar mecanismos de prevenção, não discriminatórios, mas mecanismos legítimos de prevenção relativamente à janela imunológica. Portanto, eu estou acompanhando o relator, presidente. Agradeço a Vossa Excelência, ministra Rosa Weber. Senhora Presidente, saúdo a todos, cumprimento em especial o eminente relator, ministro Luiz Edson Fachin, que, como sempre, nos brindou com um belíssimo voto. O tema já foi explanado com toda clareza. É um tema, mais uma vez, delicado, que se põe à jurisdição constitucional, porque se está a questionar nessa ADI a validade ou a rigidez constitucional de dois dispositivos. Um de uma resolução colegiada da Anvisa, que é o artigo 25, inciso 30, a linha D, da resolução 34 de 2014, e o outro dispositivo de portaria do Ministério da Saúde, artigo 64, inciso 4, portaria 158, já de 2016. Estes atos normativos impugnados, como também já foi exposto com muita clareza, eles estabelecem a inaptidão temporária para a doação de sangue por homens que mantiveram relações sexuais com outros homens nos 12 meses anteriores ao ato. 12 meses estes que constituem, como também muito bem explicitado pelo ministro Alexandre, pelo ministro Luiz Roberto, a chamada janela imunológica. A justificativa técnica da Anvisa e do Ministério da Saúde, também acabou de lembrar o eminente ministro Luiz Roberto, é de que a relação sexual entre homens constituiria uma conduta de risco. Então, dentro dos limites que lhes cabem de regramento e regulamentação da matéria, estes homens estariam afastados e teriam a sua inaptidão para a doação sanguínea vedada ou declarada neste período. Esta Corte Constitucional não tem capacidade para afirmar a validade ou não dos dados técnicos que são trazidos nesta área. O que temos que examinar é se, à luz da nossa Constituição, a forma do regulamento e os seus resultados implicaram ou não em afronta aos princípios e preceitos constitucionais. Tal como o eminente relator, na linha do parecer da Procuradoria-Geral da República, pedindo vênia na parte em que divirjo
ao eminente ministro Alexandre, eu entendo sim que essas normas impugnadas promovem em seu resultado um tratamento discriminatório quando elas elegem como critério de inaptidão a orientação sexual do doador e não a conduta de risco. Porque, a rigor, desconsideram, por exemplo, o uso de preservativo ou não, o fato de o doador ter ou não um parceiro fixo, que, a meu juízo, faria toda a diferença para o efeito de definição de uma conduta de risco nos moldes em que foi posta. Então, essa orientação, inclusive, parece-me encontraria dificuldades no exercício de uma jurisdição constitucional que concluiu, por exemplo, pelo reconhecimento das uniões homoafetivas. Então, assim que, repito, à luz da Constituição e no exercício da jurisdição constitucional, compatibilizar essas normas todas e, ao exame, na minha ótica, repito, concluir por desatendido o princípio da proporcionalidade na maneira como posta e como regrada a questão. Por isso, com as achegas do ministro Luiz Roberto, eu acompanho na íntegra o voto do eminente relator, conheço da ação e a julgo procedente. Vou juntar voto escrito aos autos, presidente. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Luiz Fux. Senhora Presidente, Egrégia Corte, luz representantes do Ministério Público, senhores advogados, estudantes presentes. Senhora Presidente, essa é uma causa de extrema complexidade que sobrelevam duas questões bem atuais do direito constitucional. Uma delas é exatamente referente às escolhas trágicas que uma Corte Constitucional deve fazer, e a segunda questão diz respeito à capacidade institucional, a ausência de expertise para nós decidirmos uma questão que escapa ao nosso conhecimento enciclopédico, que já abarca mais ou menos 14 mil leis, incluindo aí códigos, são milhões de artigos. Então, já saber isso, o dever de ofício já está de bom tamanho. Mas nós aqui estamos num campo, numa seara interdisciplinar. A capacidade institucional, segundo a visão de quem foi um dos criadores dessa expressão, o professor Cássio Stein, ela se põe quando há espaços vazios. E aqui, tanto pela leitura do voto do ministro Alexandre, como pelo belíssimo voto do ministro Edson Fachin, um voto sensível, profundo, erudito, nós verificamos que há uma legislação bastante extensa sobre o tema, o que diminui um pouco a nossa preocupação com a denominada capacidade institucional. Já a priori, afirmo que não há, na verdade, o melhor critério, no meu modo de ver, não é, evidentemente, grupo de risco, é conduta de risco. Então, a minha opção seria exatamente pela conduta de risco que, se não me falha a memória, ela é uma das razões que o ministro Edson Fachin utilizou na sua longa digressão para chegar à conclusão que esse dispositivo ele viola o princípio da não discriminação. Então, é muito importante, sob esse enfoque, essa leitura da resolução 2034 da Anvisa, que é objeto do controle concentrado de constitucionalidade. O que diz o artigo 25, caput e seu inciso 30. O artigo 25, caput diz: o serviço de hemoterapia deve cumprir os parâmetros para a seleção de doadores estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Então, nossa capacidade institucional está suprida pelo Ministério da Saúde. Inciso 30. E aqui eu chamo a atenção para a redação desse inciso e o porquê da desnecessidade da linha D. Porque a linha D, realmente, ela cria uma discriminação em relação aos homossexuais. Então, o inciso 30. Os contatos sexuais que envolvam riscos
Os contatos sexuais que envolvam riscos de contrair infecções transmissíveis pelo sangue devem ser avaliados. E os candidatos nestas condições devem ser considerados inaptos temporariamente por um período de 12 meses após a prática sexual de risco, incluindo-se, e aí a linha D inclui os homossexuais. Então, eu observo que, efetivamente, ao invés de o legislador secundário ter eleito a conduta de risco, ele elegeu um grupo de risco à luz da sua orientação sexual, que muito bem destacou a ministra Rosa, já foi, digamos assim, um critério conjurado pela Corte em várias e várias soluções judiciais que aqui nós adotamos. E eu chego à conclusão, à luz dessa linha D, que a premissa desse legislador, que eu chamo de secundário, porque o ministro Alexandre mencionou uma série de leis de caráter primário, a premissa é de que a maioria dos homossexuais seria portadora de HIV, quando, na verdade, hoje as pesquisas indicam que os homossexuais têm muito mais cuidado e que hoje o índice de aumento da infecção por HIV se dá exatamente em relação aos heterossexuais. E eu trago aqui, já foram mencionados o ministro Fachin, ministro Alexandre, eu trago aqui dados científicos, são os mesmos dados que já foram aqui mencionados e que, digamos assim, corrobora essa afirmação de que desde 2003 há mais casos notificados de infecção por HIV entre homens heterossexuais do que homossexuais. Trago também essa informação desse grande infectologista brasileiro, Davi Wipp, alguns chamam de David Wipp, mas é uma referência mundial para nosso gáudio. E chego também à conclusão que outros países evoluídos também concluem. Nesse sentido, eu consegui colher um aresto do Tribunal de Justiça da União Europeia, no caso Geoffrey Leger, em que havia uma diretiva da Comunidade Europeia exatamente criando esses impedimentos de doação de sangue por homossexuais. E o Tribunal de Justiça da União Europeia conjurou essa regra exatamente porque ela era desatenta ao princípio máximo da proporcionalidade, a razoabilidade, como aqui foi destacado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Eu também faço uma análise sobre a desproporcionalidade desse prazo de probation de 12 meses, muito embora não exclua, só reduz o texto em relação a esses 12 meses, mas entendo que essa resolução da Anvisa, quando menciona práticas de risco ou condutas de risco, ela abrange muito mais do que relações entre homossexuais. E aí a proteção, no meu modo de ver, é uma proteção absolutamente proporcional. Ela só se manifesta desproporcional exatamente com relação a essa janela imunológica. E eu aqui também pude constatar que a redução da janela imunológica de infecção, ela viabiliza que em um prazo bem menor, de aproximadamente 15 dias, os reflexos laboratoriais do HIV podem ser detectados clinicamente. Esse mesmo prazo não se aplica, por exemplo, com relação à hepatite C ou com relação a outras doenças. Mas há, no entanto, casos de que a proibição de 12 meses efetivamente se revela extremamente excessiva. E aqui, então, eu também menciono alguns países que tive a oportunidade de pesquisar, principalmente Japão e na África do Sul, que a proibição é bem menor, é uma proibição de 6 meses. Mas pelos dados do direito comparado, da medicina comparada, o excesso desse prazo, ele é absolutamente inequívoco.
E, com isso, quer dizer, o Brasil se afasta de todos os modelos mais modernos do mundo, e até modelos próximos, de países próximos a nós, Argentina, Chile, Uruguai, Colômbia, e da Europa, Itália, Portugal, a Espanha, e ainda o México e a Itália e a Rússia também. Agora, o que mais me chama a atenção é que há questões interdisciplinares que não reclamam capacidade institucional do Supremo Tribunal Federal, apenas informações objetivas. E as informações são muito alarmantes, porque criar obstáculos para a doação de sangue no nosso país é algo extremamente deletério. Hoje, 1,5% da população brasileira doa sangue. E há uma carência enorme de sangue nos bancos de sangue que atendem pessoas em estado assim, que sugerem a utilização imediata da transfusão. Por outro lado, senhor presidente, quer dizer, diante desses excessos, diante de tudo que já expôs o ministro Edson Fachin, à luz dos princípios constitucionais agora reforçados pela ministra Rosa Weber e pelos ministros Alexandre Moraes e Luiz Roberto Barroso, eu entendo que também devamos analisar esse tema à luz do ideário da nossa nação, que é a nossa Constituição Federal. E a Constituição Federal, ela se propõe a criar um país em que haja uma sociedade solidária. E aqui não há, claro que há outros, mas há uma manifestação de caridade, de solidariedade, eu diria até de cidadania no ato da doação de sangue. Porque nós não podemos doar todo o nosso sangue, mas nós podemos doar uma parte que falta a alguém. Então, sob esse ângulo interdisciplinar, o justo filosófico, de que é impregnada a nossa Constituição, eu sugiro que nós adotemos como critério que, ao mesmo tempo, defende o interesse público, defende a coletividade e não discrimina, a adoção da conduta de risco e não do grupo de risco. Exatamente porque a conduta de risco, ela preserva a sociedade e, ao mesmo tempo, permite que esses atos que encerram a construção de uma sociedade solidária sejam realizados. Então, de tudo quanto eu li, sob o ângulo dogmático e sob o ângulo disciplinar, eu gostaria de propor, e eu não sei se isso se encaixa perfeitamente dentro do voto de Vossa Excelência, porque aí eu acompanharia integralmente, que se adotasse, ainda que seja na ratio decidendi, ou na tese que se vai fixar, a conduta de risco e a janela imunológica que vier a ser fixada pelo legislador com a sua própria expertise e com a nossa deferência que devemos, para exatamente, se for possível, dentro do voto do ministro Edson Fachin, acompanhá-lo integralmente, porque eu me volto não contra o artigo inteiro, eu chancelo, eu prestigio essa norma quando ela, no inciso 30, ela estabelece prática sexual de risco. Essa é que é a grande questão que pode repercutir no âmbito da saúde pública. E a beleza do voto do ministro Edson Fachin, que trouxe aqui passagens da filosofia, passagens em relação ao direito, uma das passagens mais bonitas que eu li para encerrar aqui o meu voto e que me chamou a atenção é do autor Eugir Girodo, que assenta: à cruz, Jesus permitiu que 3 pregos perfurassem o seu corpo para doar a última gota de sangue em prol da salvação de toda a humanidade. Então, eu entendo, senhora presidente, que se nós nos adstringirmos à prática das condutas de risco,
nós estaremos aqui, nesse tribunal, sem necessidade da nossa capacidade institucional, plasmando uma decisão que, ao mesmo tempo, ela é justa e caridosa, fazendo também uma caridade justa. Então, eu proporia... Eu tenho uma pergunta a Vossa Excelência. Perdão. Eu saúdo Vossa Excelência pelo brilho do voto que trouxe. Eu estou entendendo que, na medida em que Vossa Excelência está trazendo um novo conceito, que são os grupos de risco, Vossa Excelência, a meu ver, conduta de risco, Vossa Excelência certamente, como consequência, está propondo que as autoridades sanitárias façam um exame prévio. É necessário fazer um questionário para saber se a pessoa está ou não enquadrada nessa conduta de risco, e aí aplica-se a quarentena correspondente a ela. Se essa for a solução de Vossa Excelência, eu não me oporia, porque eu, assim como disse muito bem o ministro Barroso, também os demais que o precederam, o ministro Alexandre de Moraes, nós temos valores distintos a ponderar igualmente respeitáveis. Nós temos, de um lado, a questão da saúde pública, a proteção, enfim, de todos aqueles que vão receber sangue, e que são muitos e cada vez em número crescente. E, de outro lado, nós temos, claro, o postulado da dignidade humana, o princípio da não discriminação, e nós temos a obrigação de encontrarmos aqui um meio termo entre esses interesses igualmente válidos. Quer dizer, simplesmente afirmar que essa expressão que se contém na linha B é uma expressão discriminatória e deve ser expungida da portaria e da resolução, não resolve o problema da saúde pública. Quer dizer, e de outro lado, eu penso que é temerário e nós não temos a capacidade institucional, como disse o eminente ministro Luiz Fux, de definirmos qual é o prazo dessa janela imunológica, em que o vírus não é detectado. Nós não somos médicos, não somos cientistas, biólogos, enfim, nós temos que delegar essa decisão importantíssima às autoridades competentes, que são as autoridades sanitárias. Simplesmente optar por uma decisão ou por outra decisão sem resolver o problema, eu, com todo respeito, penso que é uma certa temeridade de nossa parte. Nós temos que dar uma resposta à sociedade. Quer dizer, uma coisa é nós trabalharmos no plano teórico, no plano acadêmico dos direitos humanos. Não estou dizendo que nós estejamos nesse plano necessariamente, nós temos sido sempre muito pragmáticos. Mas se o eminente ministro Luiz Fux propor uma saída, estiver propondo uma saída nesta linha, ou seja, entendemos que existem sim, e que de fato esta é a realidade, comportamentos de risco e que impedem que se doe sangue imediatamente, sem o respeito de uma janela imunológica a ser definida pelas autoridades competentes, eu me adequo ao voto de Sua Excelência, ou desde logo adiro, que no fundo é um pouco também o voto do ministro Alexandre de Moraes, que concilia a sua posição com tudo aquilo que o ministro... Há uma pequena divergência. Ministro, se Vossa Excelência me permite... Não, claro. Por favor. Apenas porque, ao finalizar o voto, ministro Fux, e para que se tenha clareza do que cada qual está votando, porque o ministro Fachin julgou procedente, no que foi acompanhado integralmente pelo ministro Barroso, pela ministra Rosa, até agora, claro, e o ministro Alexandre de Moraes julgou parcialmente procedente com redução de texto, com declaração de nulidade, de uma expressão que vai no inciso 30 do artigo 25 da resolução. O texto é: os contatos sexuais que envolvam riscos de contrair infecções, os contatos sexuais que envolvam riscos de contrair infecções transmissíveis pelo sangue devem ser avaliados. Vossa Excelência, para aí, reduz. E os candidatos nessas condições devem ser considerados inaptos temporariamente por um período de 12 meses após a prática sexual de risco, incluindo-se, e aí
propõe a interpretação conforme da linha D. Vossa Excelência afirma, ao final do seu voto, e estou apenas querendo traduzir, né? Parafrasear para deixar claro, que se, e Vossa Excelência estava questionando o ministro relator, parassem 12 meses e deixasse apenas prática sexual de risco, o que é diferente do que o ministro Lewandowski agora argui, me parece, é uma pequena diferença. Não, isso está concordando comigo, que eu estou interpretando o que Sua Excelência está dizendo. Eu estou exatamente querendo ser fiel, até para apuração, ao que Vossa Excelência diz. Quer dizer, no voto de Vossa Excelência, haveria, sim, também a redução, tal como proposto pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu parcialmente procedi para excluir aqui a linha haveria D, a redução... A redução do prazo, que a legislação... Do texto que se refere ao prazo... Isso, que a legislação... que deixaria as normas, mas... E tirar a linha D, reduzir também... Mas eu acho... Posso fazer um comentário, presidente? Por favor, no meu voto... Eu acompanhei o ministro Fachin porque eu considero procedente o pedido. Também. E acho que a cláusula que fala em indivíduos do sexo masculino que tiverem relações sexuais com outros indivíduos é inconstitucional. Sim. O que eu disse no meu voto, e aparentemente o ministro Fux concorda, mas talvez a gente possa conciliar com o ministro Fachin, é que o risco que existe é o da janela imunológica. E, portanto, aqui há um excesso na referência a 12 meses. Sim. E que, portanto, eu disse em obter dicto que acho que a Agência Nacional de Saúde ou o Ministério da Saúde podem e talvez devam normatizar condutas de risco que protejam da janela imunológica. Mas esse texto aqui é inconstitucional. Exatamente. Eu acho que o ministro Fux concorda com ministro isso. Barroso, mas Vossa Excelência dúvida. reduz, e o ministro Barroso, acompanhando o ministro Fachin, não reduz. Agora, apenas declara o inconstitucional, quer dizer, agora, não preserva... A linha D, mas todo mundo... O ministro Fux declara inconstitucional também. Eu estou achando que... eu estou perguntando se o ministro Fachin, se Vossa Excelência também eliminou do ordenamento o inciso 30 inteiro? Não. Na verdade, não, porque se ele me se aplica a permite outros esclarecimento, ele é composto de diversas alíneas. O voto que propus, tal como Vossas Excelências o receberam, eu tive a oportunidade de expor na sessão anterior, enfrenta o pedido que diz respeito à linha D do inciso 30. Este inciso 30 é composto das alíneas de A a G. Portanto... A 30, o ministro, Vossa Excelência, manteve... Não houve pedido acerca desse aspecto. A linha D que ele declara e as condutas de risco, o ministro Fux tem toda a razão. Eu me referi, aliás, expressamente no voto. O estabelecimento de grupos de risco e não de condutas incorrem em discriminação. Por isso, julguei procedente a ação como proposta para declarar a inconstitucionalidade da linha D do inciso 30 deste artigo que aqui está... 25, artigo 25. Eu entendi que o ministro Vossa Excelência invocou o artigo 30 da resolução, que justamente traz uma proteção à sociedade na medida em que impõe às condutas de risco um certo escrutínio. É isso. E esse escrutínio nós não estamos aptos a fazer. E não estamos fazendo, segundo o meu voto, pelo menos. Ministro, permite? Ministro Fux, se eu entendi o voto, Vossa Excelência, eu havia até, para me restringir ao pedido, tirando os 12 meses, porque, em verdade, se os 12 meses são discriminatórios em relação a homens que fazem sexo com homens, também são discriminatórios em relação a homens que fazem sexo com várias mulheres. Estou no campo da proporcionalidade. Exato. Só para... Aí o que eu entendi de Vossa Excelência, eu havia retirado esses 12 meses e colocado a questão da janela. O que eu entendi de Vossa Excelência, parece que foi o que o ministro Lewandowski também entendeu, é que Vossa Excelência
amplia isso, dizendo que, na questão das condutas de risco, não tem os 12 meses, mas tem que ver a janela. Não é exatamente isso? Se for isso, eu não tenho nenhum problema em acompanhar. Porque, na verdade, a expressão... É a mesma coisa. Há uma distinção. A expressão que diz respeito... Eu estou mantendo como está e dizendo que a agência ou o Ministério da Saúde podem e devem. O ministro Alexandre foi além e fez uma proposta de normatização. Eu não faço proposta de normatização. Sim, mais que isso, Vossa Excelência não deu interpretação conforme. Não. Acompanhou o ministro que julgou improcedente a linha dele. Enquanto o ministro julga parcialmente procedente, é porque ele dá uma interpretação à linha D. Não, eu entendi. O voto do ministro Fux é que eu estou na dúvida agora. Porque se não mexe no 30 e ele tira a linha D... Ele está julgando procedente tal como relator. Tal como relator. Mas eu entendi, desculpe, eu estou entendendo. Na verdade, o que parece ofensivo e atentatório à dignidade da pessoa humana é essa expressão que diz respeito aos homossexuais ou às relações homossexuais. Mas se nós dermos uma interpretação conforme a essa linha D, dizendo que ao invés de se entender... Não é a linha D. Não, é a linha D da portaria. Não, mas a linha D... Nós substituímos onde se lê relações homossexuais, se leia condutas de risco. É isso. Porque nós temos que proteger a sociedade de alguma forma. E aí, a conduta de risco é quem tem piercing, tatuagem, quem foi preso por mais de 72 horas. De risco, é isso. São condutas de risco. Eu mesmo não posso doar sangue, não me sinto discriminado. Eu estou proibido de doar sangue. Então não é porque eu sou... Agora, nós temos que ser data vênia consequentes. Quer dizer, nós temos que ter consequência, tem que ter resultado. Porque nós não estamos no plano acadêmico. Eu não entendi. Substituir uma expressão ou retirar uma expressão e deixar a sociedade desprotegida, eu acho. Eu não entendi o voto do ministro Fux. Eu gostaria de pedir à Sua Excelência que explicasse para eu entender exatamente. Basicamente, nós seguimos o mesmo fundamento ideológico constitucional. Eu entendo que a linha D realmente ela incide numa violação e não discriminação. Agora, por outro lado, a proposta que vem, quer dizer, o que nos veio para julgar é a inconstitucionalidade do artigo 25, inciso 30, linha D. Então, é só a linha D. É só a linha D. Só a linha D. Só isso que consta do meu voto. Portanto, você está julgando procedente. A única coisa é que nós entendemos, pelos dados comparativos, pelo que se tem hoje, de acordo com a alta tecnologia, que essa janela é grande, essa janela imunológica é grande. De 10 dias, 10 a 12 dias. Não, hoje ela é de 10 a 15. 10 a 12. Aqui... Sim, mas nós temos 12 meses aqui. Mas portanto, é inconstitucional. Mas eu pergunto, por isso, será que o Ministério da órgão de saúde é que vai disciplinar a janela imunológica? O ministro Barroso diz expressamente, este dispositivo não está em questão, porém, não afasta a possibilidade de isso vir a ser normatividade. Eu ousaria perguntar, mas Vossa Excelência mantém a linha D dando interpretação conforme. O ministro Barroso não. O ministro Barroso procedente e faz a sugestão. Eu queria fazer uma pergunta. Será que o Ministério da Saúde do Brasil e a Anvisa, em 2016 e em 2014, quando editaram as portarias, será que não estavam a par dos progressos científicos relativamente aos exames no que tange ao HIV? Porque as portarias são muito recentes. Se as portarias fossem da década de 80, eu tenho aqui estudos também, poderia revelar, os primeiros testes contra o HIV foram de 1980, o famoso teste ELISA, que é aplicado até hoje. Hoje está na 4ª geração e que estabelece agora. Por isso é que a interferência em qualquer política pública deve ser minimalista, pressupondo-se, portanto, que haja sido assentado algo a partir de reflexões
a partir de estatísticas, a partir de dados técnicos. Nós não podemos nos substituir aos legisladores e dispondo sobre a matéria, muito menos concluir por uma inconstitucionalidade a partir de uma visão romântica quanto à necessidade de combater-se o preconceito. Senhor presidente, eu vou traduzir interpretação autêntica sem necessidade de vaga de declaração. Eu entendo que o inciso 30 ele já é suficiente ao mencionar prática sexual de risco. Incluir homossexual é criar uma discriminação em relação à orientação e o grupo de risco, que eu acho que é um critério errôneo. No voto de Vossa Excelência tem essa expressão conduta de risco. De sorte, senhora presidente, que para harmonizar o julgado, eu acompanho o ministro... Julgado procedente a ação, portanto, para declarar inconstitucional a linha D do artigo, do inciso 30, do artigo 25 da resolução. Isso. Não, mas Vossa Excelência está fazendo um descrime com relação ao voto do ministro Fachin. Eu gostaria de acompanhá-lo e acompanhar, eventualmente, o ministro Alexandre Moraes. Mas é que nós... conduta de risco. Ministro, muito mais, a meu ver, muito mais a discriminar é submeter um pretendente à doação a um exame prévio do que pedir a esse pretendente que simplesmente preencha um questionário que todos os cidadãos que desejam doar sangue preenchem e apontar certos dados que não são alardeados. Mas é assim um questionário que é mantido. Aqui também é assim que ocorre. Faz aquela autodeclaração. É que a Vossa Excelência ponderou sobre o exame, a submissão prévia ao exame. Se o exame é prévio ou não é. Eu, sinceramente, eu tenho a impressão que o exame é feito no material antes de assinar. Mas como é que nós vamos identificar a conduta de risco? As declarações. Agora, se uma declaração sinaliza que o pretendente a doar está numa zona de risco, evidentemente há exclusão, há a quarentena prevista nas normas. Agora, isso tudo, presidente, vou ressaltar mais uma vez, visa a saúde pública dos cidadãos em geral. E ninguém quer ser destinatário de uma transfusão sem ter uma segurança mínima quanto à certeza, quanto ao valor em termos de não contaminação desse mesmo sangue. Bom, tendo em vista que também nós não podemos nos substituir ao legislador. Foi o que disse o ministro Ricardo, nós temos que ser consequencialistas. Não, e nós estamos... Vamos pensar na decisão a ser tomada antes de derrubarmos uma política pública que vem sendo observada e até aqui observada com resultados positivos. Ministro Fux. Então, como nós não podemos acrescentar... Com toda a razão, o ministro Marco Aurélio, eu entendo que o inciso 30, consagrando a vedação da doação em razão de prática sexual de risco, e as autoridades sanitárias, elas não fazem a transfusão sem examinar o material. Depois da morte do há discriminação quanto aos homossexuais, mas não há quanto àqueles que consomem drogas, não há quanto àqueles que se dedicam em si à prostituição. Mas há uma autodeclaração. Mas por quê? Por que potencializar o fato de se excluir a doação pelo homossexual durante o período de 12 meses, a partir do momento em que ele tenha tido relação com outra pessoa do mesmo sexo masculino? Porque eu entendo que a conduta de risco tem um sentido mais genérico. Foi o que eu disse. Menos inconstitucional do que a orientação presidente, sexual. Ter presente a dualidade. Preconceito e ressentimento. O ressentimento não pode ser potencializado a ponto de se jogar por terra uma política pública que foi estabelecida a partir de estudos técnicos. E nós não fizemos perícia nesse processo que está em mesa para julgamento para decidirmos de forma diversa, mesmo porque não poderíamos fazê-lo porque não somos legisladores positivos.
Então, seguindo essa orientação de que não somos legisladores positivos, eu entendo que o caput do inciso 30 é suficiente para se evitar a inserção da linha D, que cria uma discriminação ostensiva contrária à Constituição Federal. Então, a partir do que eu entendo que essa linha D, ela parte da premissa de que todo homossexual é infectado pelo vírus do HIV. Parte dessa premissa. Então, Vossa Excelência está acompanhando integralmente o voto do relator pela procedência da ação. E depois fixe uma tese, né, ministro Fachin, que fique bem... Ministro Ricardo Lewandowski, Vossa Excelência com a palavra para voto. Senhor presidente, se o ministro Luiz Fux, de certa maneira, na esteira do que vinha assentando o ministro Alexandre de Moraes, desse uma interpretação conforme aos dispositivos impugnados, para que se lesse condutas de risco, onde se lê relações homossexuais, eu o acompanharia sem nenhum problema, se é esta a posição. Caso contrário, senhor presidente, eu, até dentro desse ponto de vista do ministro Marco Aurélio, eu me encaminharia pela improcedência. Primeiro porque as resoluções e a portaria são recentíssimas. São de 2016, a portaria, e a resolução de 2014. Eu não acredito que as nossas autoridades sanitárias não tenham levado em consideração o progresso da ciência no que diz respeito à identificação precisa do tempo da janela imunológica. Então, eu não tenho condições, porque eu não sou médico, não sou biólogo, não sou técnico, para dizer que a janela tem que ser de 12 meses, 6 meses, alguns dias ou não. Então, neste grupo de risco, existem outros indivíduos. Existem, por exemplo, aqueles, como já disse, que têm sido encarcerados por mais de 72 horas, que tenham feito piercings, tatuagens ou maquiagens definitivas, que hajam sofrido acidente com material biológico. Então, uma série de pessoas que se inserem nesse grupo de risco. E, a rigor, não há proibição de doação de sangue, como se tem aventado aqui. Há simplesmente uma quarentena temporária. E, aliás, esses dois atos normativos, eles chamam esta janela de inaptidão. Inaptidão é o termo técnico, uma inaptidão temporária. Ninguém está proibindo ninguém. Quer dizer, se alguém entrou nesse grupo de risco, ele ficará impedido por um certo tempo de doar sangue. Agora, se é pouco, se é muito, se esse prazo é muito dilatado, eu não tenho condições de saber. Eu conheço, é claro, por minhas leituras acadêmicas ou até diletantes, eu sei que esse prazo diminuiu bastante, diminuiu até para um mês, segundo alguns estudos, mas eu não posso afirmar isto categoricamente. Então, eu diria o seguinte, eu acompanho o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Luiz Fux, se eles estiverem dando interpretação conforme aos dispositivos impugnados. Caso seria essa, substituir esta expressão relações homossexuais que estão causando uma certa espécie por condutas de risco. Veja a situação do leigo que se apresenta para doar sangue. Ele, como definirá a situação de risco? Teve que mas daí o questionário, tal como redigido. Não, mas, ele teve um acidente biológico, fez piercing, foi preso. Ele tem que responder uma certa tatuagem, tem que responder uma série de coisas. Teve relações sexuais sem preservativo. Quer dizer, então ele se coloca numa conduta de risco. É isso. Ministro, permite. O artigo 64, ele diz, considerar-se-á inapto temporário por 12 meses o candidato que tenha se disposto a qualquer uma das situações abaixo. Vem várias abaixo. A impugnação foi somente do inciso 4º. Homens que tiverem relações sexuais com outros homens ou parceiras sexuais destes. A impugnação
e disse o ministro Barroso, foi só exatamente isso. Uma impugnação já foi errada desde o início. Vossa Excelência porque se impugnou muito bem que essa previsão decorreu de dados concretos quanto ao HIV. Exatamente. Agora, as outras, e aí eu acho que a proximidade com o ministro Lewandowski e que começou também com o ministro Fux, foi que a questão aqui seria que, deixando para a parte médica estabelecer a janela para os não grupos de risco ou as condutas de risco, não só a conduta de risco de homem contra homem, mas também, por exemplo, e cito aqui, uma outra, quem foi vítima do estupro. Pois é. A janela é a mesma. Hoje, quem foi vítima do estupro, só daqui 12 meses pode doar sangue. Se a ciência comprovar, igual no caso de relação homem com homem, que em 5 semanas pode, por que não dar interpretação conforme que todas essas exposições do artigo 64, que hoje exigem 12 meses, na verdade, passam a exigir a janela necessária para a ciência dizer que aquele sangue não tem problema. Ministro? Só foi debatida a questão dos homossexuais masculinos. Não tem sentido a gente mexer no que não foi pedido nem discutido. Não foi objeto. Mas o pedido não foi errado, ministro Barroso. O pedido foi terciário. A gente vai julgar sem contraditório. Por arrastamento também, por arrastamento nós podemos então substituir, deixar apenas o caput, ou seja, considerando as condutas de risco, e as, por exemplo, quem sofreu uma prática de estupro, evidentemente está sendo discriminado. Eu só estudei a questão da discriminação aos homossexuais masculinos. Sim. Portanto, o meu voto está confinado ao que foi pedido, discutido e objeto de contraditório. E que o relator delimitou. Eu não vou mexer numa portaria, numa resolução complexa, em itens que não foram debatidos. Presidente, o meu voto adequado ao do ministro Lewandowski está estendendo a todas as situações discriminatórias, não a uma única situação. Sim, pois não. Ministro Lewandowski. É isso, senhor presidente. Se o voto do ministro Alexandre Moraes, que abriu a divergência, me dá uma interpretação conforme para incluir todas as condutas de risco, eu acompanho a divergência. Exatamente. E creio que estou acompanhando também o voto do ministro Fux. Não, o ministro Fux acompanha o relator pela procedência do pedido. Bom, então, os opter dictum de Sua Excelência ficaram absolutamente eu tenho que apurar o que foi o voto dele. Ele afirma que o CAPT resolve o problema. E o CAPT fala em prática sexual. Por isso é que ele julgou procedente, ministro ministro Lewandowski. Ministro Fux, só uma dúvida, então. Precisa dos 12 meses ou só a síndrome? Essa lista... A janela. Os cláusulos podem surgir... Não, a lista é números cláusulos, a lista é. Quer dizer, que se tiver alguém não incluído aí que tenha... A lista é... Ministro Fux, então, julgou procedente acompanhando o relator. Ouço acompanhar a divergência da Taverne. Pois não. Senhores ministros, eu peço licença e peço ao ministro Celso de Mello para que ele me substitua temporariamente, porque é uma emergência que eu preciso de atender no gabinete. Se o ministro... Mas não é incêndio, não, né? Só se for simbolicamente. São quase 18 horas. Vamos suspender e continuamos amanhã. O ministro Gilmar ainda possa ver o seu voto. Eu acho mais adequado, não é que continuemos, prossigamos e concluamos amanhã, faltando apenas senhor presidente, 4 votos. Dentro desse quadro e diante das reflexões que foram feitas e eventualmente tentando trazer uma solução conciliatória, eu então me abstenho de concluir o voto e trarei então esse cômputo do voto eu teria que retirar isso, ministro Lewandowski. Eu tinha apurado, eu retiro o que fui apurado como voto. Eu iniciei meu voto, mas estamos em plena discussão, porque existem várias posições. Amanhã, então, começaria por Vossa Excelência. O meu voto.
Então, diante desta solução de consenso do plenário, no sentido de suspender o julgamento, eu suspendo o julgamento adiando para amanhã, no início da sessão. Agradeço aos senhores ministros, procuradora-geral, senhores advogados, senhora secretária de sessão, senhores servidores, visitantes. Declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma ótima tarde. Ele queria arrastar o certo. Muito bem, né? Ora.